Muito boa noite a todos. 22 horas e 59 minutos, alguns segundinhos para as 23 horas. Deus abençoe o William, Deus abençoe Lohanda, Tati Samuel, Deus abençoe Tati. Não tá dando para ver a foto direito porque sem óculos eu já não enxergo nada, com óculos fica ruim também. Boa noite, Lohanda, tudo bem, minha filha? Rayane Borges, Deus abençoe Rayane. Cristiano, Deus abençoe Tati Samuel, amém. Glória a Deus, obrigado por estar nos acompanhando aí. Deus abençoe, viu? Vamos entrando aí, pessoal. Daqui a pouco a gente já começa a falar. Aqui na frente, aqui é o primeiro pedido que tá aqui. Stephanie. Fora o calorão, né, gente? Arthurzinho. Deus abençoe, Arthur. Tá calor hoje, né, pessoal? Muito calor. Sinal que vai chover. Vai chover essa madrugada. Tá muito quente. Pessoal, vamos entrando. Vai chover, com certeza. Lembrando, pessoal, que amanhã nosso culto sexta-feira da vitória na fé de Jeová Jiré. Bora lá, vamos começar. Já deu 23 horas e 1 minuto. Nós estamos entregando, para você que não sabia, nós estamos entregando o nosso pedido de oração para você colocar aqui o seu nome e o nome da sua família. Ah, pastor, minha família é grande. Não tem problema. Atrás aqui em branco, você pode terminar de escrever a lista dos seus familiares aqui. Desde o dia 3 de novembro, nós estamos orando por esses pedidos, por esses nomes que estão aí, orando para Deus manifestar com cura, com libertação. Algumas pessoas já receberam a cura instantânea, ou seja, nós oramos, a pessoa foi curada na hora, eu daqui, a pessoa do outro lado, só que quem cura é Deus, não sou eu, e Deus opera os sinais. Então nós estamos orando para Deus liberar um grande milagre na vida dessas pessoas, que os nomes estão escritos aqui nesse pedido de oração. Pastor, eu não peguei o pedido de oração. Então o William já deixou aí o endereço da igreja. Passa lá na igreja, pega seu pedido de oração, deixa comigo e nós estaremos orando. Meu amigo Douglas, quanto tempo, hein, Douglas? Sumiu, hein, moço? Até 31 de dezembro nós estamos orando para Deus liberar o grande milagre. Corrente Jeová Jiré, o Deus provedor. Então, pastor, eu não moro em Valadares, só que eu queria fazer o meu pedido de oração. Não tem problema. Pode mandar o seu pedido aí no direct. Obrigado, Douglas. Deixa o seu pedido aí. Se você quiser deixar o nome das pessoas que você quer pedir oração, nós vamos orar assim, viu, Tati? Pode escrever aí, ou você pode mandar no meu WhatsApp, que o William, que o Bona vai estar colocando aí nos comentários. Pode também pelo Facebook. E já que eu estou falando de rede social, nós estamos no YouTube. Você que quer acompanhar todos os cultos da nossa igreja, todas as lives, é só você ir lá, digitar no YouTube Milovan Lima, toca lá no inscrever-se e lá tem tudo. Tem a viagem que eu fiz a Israel, os vídeos que eu gravei, fotos,
foto no Getsemane, foto no túmulo da ressurreição, que o pessoal fala que é túmulo de Jesus, foto no Mar Vermelho, foto no Mar Morto, foto no Monte Sinai, foto no Egito, foto nas pirâmides, enfim, de um modo geral, Rio Jordão, Isa Freitas. Será que essa Isa aqui é a ex-cunhada da Lúcia? Será que é? A mãe do Diego? Como é que é o nome da menina? Gláucia. Será? Dá um toque e fala se é. Deus abençoe, Isa Freitas de Souza. Então, você pode se inscrever lá no meu canal do YouTube. Você pode também mandar solicitação de amizade para mim lá no Facebook, Milovan Lima. E o Instagram você já sabe que é @pr.milovan. Então, tem todos os lugares para você fazer o seu pedido de oração. Talvez seu pedido de oração seja um pedido particular. Eu recebo mensagens de gente dos Estados Unidos, gente de Portugal. Um dia desse uma missionária lá da África entrou em contato comigo pelo Facebook. Gente da Bahia, gente do Rio, Belo Horizonte, de vários lugares mandam mensagem para mim pelo WhatsApp pedindo conselho, pedindo orientação, pedindo oração. E nós estamos à disposição aí para orar por todos vocês. Bom, já está encerrando, né? Daqui uns dias nós estaremos encerrando no dia 13 de dezembro. Faltam menos de 10 dias para encerrarmos esse momento da live aqui com um momento de oração ao vivo com vocês. Mas nós vamos continuar orando até Deus liberar um milagre, até o dia 31 de dezembro, ok? Eu falei que eu dei nessa corrente, eu distribuí na igreja um projeto de vida. Está aqui 2023 na visão do Salmo 23, ano de 2023, nada te faltará. Pastor, por que eu preciso preencher esse papel e colocar? Primeiro, que quando você pega um pedido desse aqui, ou um desse aqui, escreve seu nome, isso se chama um ato de fé. É que a sua fé, ela não está só na sua mente, nem no seu espírito. Você colocou para fora a sua fé, isso é chamado de ato de fé, ok? Você escreveu aqui. Por que você escreveu? Porque você está crendo que Deus pode fazer. Então quer dizer, você já está mostrando para Deus que você tem fé suficiente para pôr para fora o que está dentro de você, aquilo que você quer que Ele realize na sua vida. Segundo, esse projeto de vida vai lá para Israel, ok? Mais de 50 pastores estarão orando com as suas mãos estendidas para abençoar o seu projeto de vida e clamando a Jeová Jiré que faça acontecer aquilo que está escrito. Inclusive lá no YouTube também tem o vídeo, eu e o pastor Flamarion orando, estendendo as mãos sobre os projetos de vida. Você pode pegar lá que você vai ver. Tem também eu consagrando óleo. Se você quiser uma porção do óleo que eu trouxe lá de Israel, eu trouxe de um lugar profético, um dos lugares mais sagrados do mundo, que é o Monte Moriá, lá no Muro das Lamentações. Eu estive lá orando, e lá também, onde a oração não para 24 horas, e lá eu consagrei o óleo, né? E eu trouxe o óleo, e eu tenho na igreja. Se você quiser uma porção do óleo que eu trouxe de Israel, você pode ir lá na igreja, que eu vou dar para você. Tá bom? Então, você vai fazer o seu ato de fé, projetando aqui. Stephanie, Deus abençoe. Livro de Isaías, capítulo 32, versículo 8. A Bíblia diz, né? O homem nobre projeta coisas grandes, e o seu projeto o mantém de pé. Se a gente for ligar esse versículo com o que Deus está falando lá em Deuteronômio, que ele fala assim:
Se ouvis a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todas as coisas que hoje vos tenho ordenado, eu te porei por cabeça e não por cauda. Sempre estarás por cima e nunca por baixo. Então, se a gente colocar esses dois versículos juntos, vai estar assim: o homem cabeça projeta coisas grandes e o seu projeto mantém de pé. E eu costumo falar na igreja uma coisa interessante: sonhar pequeno dá o mesmo trabalho que sonhar grande. Então sonha grande logo de uma vez. Ah, pastor, mas isso está longe da minha realidade. Querido, se você ficar olhando para a sua realidade, você não vai vencer na vida. Sabia disso? Se eu fosse olhar a minha realidade, eu não seria quem eu sou hoje. Eu não estaria onde estou hoje. E eu não teria o que tenho hoje. As pessoas que elas ficam olhando realidade, que eu moro num lugar pobre, que eu sou pobre, é que isso, é que aquilo, tem muita dificuldade, sim, irmãos. Eu também já passei por muita dificuldade. Só que essa mentalidade só muda, a sua situação, ela só muda depois que a sua mente muda. É isso que você precisa aprender. Você pode estar morando num barracão de tábua, mas você vai profetizar a sua casa própria. Você pode estar andando a pé ou numa bicicleta velha, mas se a sua mente, se a sua mentalidade começar a crer que Deus pode mudar a sua vida, Deus vai mudar a sua vida. O problema é isso. Por que o profeta falou que o homem nobre projeta coisas grandes e seu projeto mantém de pé? A nobreza tem que estar na nossa mente antes do resto acontecer. É a mudança de mentalidade. Tem que mudar aqui dentro primeiro. Entendeu? Ah, pastor, eu sou pobre, não sei o quê, não sei o quê. Muda a sua mentalidade. Começa a profetizar. E aí eu vou lá em Isaías 14, 24. Que Deus diz assim: assim como pensei, aconteceu. Assim como profetizei, virou realidade. Eu penso e acontece, eu profetizo e vira realidade. Então no dia que você mudar a sua mentalidade e crer que o nosso Deus é Jeová Jiré e que Ele pode mudar a vida de qualquer pessoa, você está achando que Ele mudou minha vida porque eu sou bonitinha, porque eu falo bem, é porque nada, é porque eu oro muito, nada disso. Ele mudou minha história porque eu mudei minha mentalidade e comecei a crer nesse Deus que pode mudar a história de qualquer um. 1 Samuel, o que a Bíblia diz? Deus, Ele pega o pobre do pó, levanta o necessitado e o faz assentar entre príncipes. Olha para Davi. Essa corrente toda que a gente está falando gira em torno da história de Davi. O menino que estava no pasto, não porque queria, ele estava ali porque o pai dele mandou ele para lá. Sabe o que aconteceu? Deus colocou ele no trono. Qual era a probabilidade de um menino pastorzinho de ovelha que ficava no pasto cuidando de poucas ovelhas ser o rei de Israel? Zero probabilidade. Nenhuma probabilidade. Ele não tinha físico de rei, ele não tinha cara de rei, ele não tinha aparência de rei, ele não tinha fala de rei, não tinha nada de rei. Só que ele creu que Deus podia mudar a história dele, e Deus mudou. Isso é o que muda na nossa vida. Eu li um livro do pastor Edmar que chama Mudança de Mentalidade. Procura esse livro. Você vai entender quem é você, você vai entender quem você está sendo e vai entender quem você pode ser. É um livro maravilhoso, Mudança de Mentalidade ou Mudando a Mentalidade. Porque tudo começa aqui. Lá no livro de Provérbios, Salomão, ele diz assim: vida e morte estão no poder da palavra. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Ou seja, tudo aquilo que eu coloco da boca para fora, eu estou dando uma ordem no mundo espiritual para acontecer.
Se eu só falo de miséria, se eu só falo de maldição, é igual uma família que a pessoa só sabe xingar, a pessoa só sabe reclamar. Sabe o que acontece? Essa pessoa só vai acontecer coisa ruim com ela. Por quê? Porque ela está liberando uma ordem no mundo espiritual. Então o mundo espiritual ele se divide em dois. Ok? Que é o reino de Deus e o reino das trevas. E o reino de Deus, ele vai muito mais além de que só ser crente. Ok? Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Se você pegar a Bíblia, você vai ver algo interessante. Tem uma história maravilhosa na Bíblia que eu particularmente, eu nunca vi ninguém falar isso. Deus me deu essa revelação. Nós entendemos que Abraão, ele recebeu o convite de Deus para mudar a sua história. E ele creu e obedeceu. E a Bíblia também diz, no livro de Gênesis, se não me engano, no capítulo 25, versículos 5 e 6, que Abraão deu toda a sua herança para Isaac. Toda a sua herança para Isaac. E Abraão era milionário, era bilionário. Abraão era dono de Israel todo. Só que teve um dia que Deus ele quis ter uma experiência com Isaac. E ele quis manifestar a mesma promessa que ele fez a seu pai Abraão, ele queria liberar na vida de Isaac. Só que Isaac não tinha falta de nada. Ele já era milionário, não faltava nada para Isaac. Sabe o que Deus fez? Tirou tudo de Isaac. Houve fome na terra. Isaac teve que ir embora da sua terra. E teve que ir lá para uma outra terra chamada Gerar. E ali Deus fez uma aliança com Isaac. Ele falou, assim como eu fui com seu pai, eu serei contigo. Eu multiplicarei a sua descendência nessa terra. Você vai ser próspero, a sua descendência vai ser próspera. Isaac creu. E a descendência de Isaac foi próspera. Aí você vai para Jacó. Todo mundo conhece a história de Jacó que roubou a bênção da primogenitura do seu irmão, certo? E aí ele saiu com a mão na frente e outra atrás. Ou seja, não adiantou nada ter usurpado a bênção da primogenitura de Esaú. Sabe por quê? Porque ele não usufruiu. Ele teve que ir embora corrido. A bênção ficou para trás. Sabe o que aconteceu com ele? 80 quilômetros depois que ele andou, ele dormiu. E Deus visitou ele de madrugada. Uma cidade chamada Luz. E ele mudou o nome para Betel. E ali ele fez um voto com Deus. Primeiro ele acorda e diz: verdadeiramente Deus está aqui e eu não sabia. Aí ele mudou o nome da cidade de Luz para Betel. E a Bíblia diz que ele pega uma pedra que ele tinha usado como travesseiro, derrama um pouquinho de azeite, que era o ato de consagrar algo, era com azeite. Você vê, né? Ele não levou nada, mas levou azeite. Não tinha roupa, não tinha nada. Levou azeite. E ele consagrou aquela pedra e falou: se o Senhor me der pão para comer, me der vestes para vestir, se o Senhor for comigo nessa jornada e eu em paz voltar para a casa de meus pais, certamente de tudo que vier à minha mão eu te darei o dízimo. Quem era Jacó nesse momento? Um pobre miserável que tinha fugido de casa e não tinha nem uma trouxa de roupa. Porque se ele tivesse, ele não tinha pedido roupa. Se ele tivesse, ele não tinha pedido pão. Ele estava só. Não tinha nada. 0, 0, 0. Saiu sem nada. Jacó, aliás, né? E depois desse encontro com Deus, nós conhecemos a história de Jacó. Jacó se tornou mais rico do que o seu patrão, que era Labão, seu sogro. Ele começou a ter mais posses. E tudo foi a mão de Deus. Deus foi prosperando Jacó. Labão tentou mudar o quadro, mas não adiantava. Deus mudava a favor de Jacó. Labão mudava a favor contra Jacó. Deus mudava a favor de Jacó. 10 vezes
foi mudado o salário dele. Só que não adiantava. Tudo que Labão tramava contra ele não adiantava, porque Deus fazia ele dar a volta por cima e ele prosperava. E quando ele volta a Israel, ele já volta milionário. Por que o senhor está falando isso, pastor? Imagina se Jacó, ele fica com aquela mentalidade: eu sou um pobre, miserável, eu vou morrer nesse deserto de fome, o que vai ser de mim? Não tenho um amigo, não tem ninguém por mim, meus pais me pediram para me ir embora de casa, meu irmão me jurou de morte, eu sou um desgraçado da vida, e agora o que vai ser de mim? Mentalidade. Se Abraão falasse: e agora? Estou longe da minha família, o que vai ser de mim? Não, ele partiu para cima. Isaac é a mesma coisa, houve fome na terra. E se Isaac ficasse assim: eu perdi tudo, Deus deixou eu perder tudo que eu tinha, agora eu não sou mais ninguém, e agora? Não. O que fez eles mudar a história deles foi a mudança de mentalidade. Ou seja, eles creram que o Deus que eles serviam, que é o mesmo Deus que nós servimos, que é Jeová Jiré, podia mudar a história deles. E mudou. Tá entendendo agora? Então tudo começa aqui, na mente. O dia que você mudar a sua mentalidade, parar de ficar com pensamento negativo, parar de ficar olhando a sua volta, olhando a sua realidade e aceitando essa realidade, você nunca vai crescer na vida. Agora, no dia que você mudar a sua mentalidade, independente da situação. Eu me lembro até hoje, minha esposa grávida, eu já tinha uma criança, e aí eu carregando meu filho na cadeirinha da bicicleta na frente e a minha esposa grávida na garupa. Estava indo para a igreja. E aí tinha alguns momentos que a gente passava num lugar, não era amor, mas um pouquinho só de subidinha. E eu gemia para pedalar com a bicicleta. Só que a cada pedalada eu falava assim: Deus vai me dar uma moto. Deus vai me dar uma moto. E Deus me deu uma moto. O tempo passou, eu comecei a profetizar: Deus vai me dar um carro. Deus me deu um carro. Então, querido, deixa eu só fazer uma menção aqui. Ítalo Neri 24, Deus abençoe Ítalo Neri. Obrigado por estar acompanhando a gente aí por essa live. Se quiser fazer um pedido de oração, pode escrever aí, ou pode pegar nos comentários o endereço da igreja e também o número de WhatsApp e mandar. Então, querido, tudo que aconteceu na minha vida foi Deus que fez acontecer. Alisson entrou, Deus abençoe Alisson. Só que ele fez acontecer porque eu mudei minha mentalidade. Eu passei a crer num Deus que pode mudar a minha história. E se Deus mudou a história de Abraão, por que ele não pode mudar a sua? Se Deus mudou a história de Isaac, por que ele não pode mudar a sua? Se Deus mudou a história de Jacó, por que ele não pode mudar a sua? Se Deus mudou a história de Moisés, que de fugitivo se tornou libertador de Israel. Se Deus mudou a história de Josué, que de um servo entrou no lugar de Moisés. Se Deus mudou a história de Davi, que era um pobre pastor de ovelhas, e fez ele virar rei de Israel, o que Deus não pode fazer na sua vida, irmão? Se lá no livro de Hebreus está escrito que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, não limite o poder de Deus. Eu vou contar uma pequena história para encerrar. Aliás, história não, fato. A Bíblia diz que tinha um homem que era servo de Eliseu, pastor auxiliar de Eliseu. E um dia esse homem morreu. E a esposa dele foi surpreendida logo depois com um comerciante cobrando a dívida do marido dela. Naquela época havia um costume. A pessoa que não tinha dinheiro para pagar a dívida, se ela não tivesse filhos, ela ia trabalhar até pagar a dívida.
Se ela tivesse filhos, os filhos trabalhariam até a dívida ser quitada. Então esse homem chegou e queria levar os filhos dessa viúva para trabalhar até que quitasse a dívida. O que ela fez? Ela não aceitou. Ela disse: espera que eu vou resolver. E ela foi até o profeta. Chegou no profeta e falou: meu senhor, o senhor sabe que o meu marido te serviu com integridade e amor no coração, e que ele serviu a Deus com sinceridade. Agora tem cobrador na minha porta e ele está querendo levar os meus filhos para ser escravo dele até que a dívida fosse quitada. E o profeta então pergunta para ela: o que eu posso fazer por você? E ele faz a segunda pergunta, levando a responsabilidade para essa mulher. Ele pergunta: o que é que você tem em casa? Ela primeiro fala assim: nada. Pode olhar na Bíblia, aí tem uma vírgula. A não ser um restinho de azeite na botija. E ele falou: tá tudo bem, então tá resolvido o seu problema. Vai para casa. Começa a pedir seus vizinhos vasilhas emprestadas. Mas pede muita. Olha isso, irmão. Olha o segredo. O que ele disse? Pede muita. Agora, vamos fazer uma parada aqui. Se ela pensa na quantidade de azeite que ela tinha em casa, ela não tinha pedido nem uma vasilha. Ela pedia só um copo. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Que o negócio está na mentalidade? Ele falou assim para ela: pede muitas vasilhas emprestadas. Pede muitas, não poucas. Ainda está escrito assim na Bíblia. Não poucas, pede muitas. Muitas vasilhas. E ela pediu as vasilhas. E ele falou para ela: entra para dentro de casa, fecha a porta e começa a derramar o óleo que está na sua botija dentro dessas vasilhas. Para aquela mulher, eu fico imaginando a casa cheia de vasilha no chão. Vasilha no quarto, vasilha na sala, vasilha na cozinha. Eu fico imaginando essa cena. E ela olhando para o pouquinho de óleo que ela tinha. O restinho de óleo que ela tinha. Se ela parasse um momento sequer para olhar a sua realidade, ela ia falar assim: eu estou ficando doida. E esse profeta é mais doido ainda. Nunca que um pouquinho de azeite que está aqui dentro dessa botija vai encher nenhuma vasilha, quanto mais esse tanto de vasilha. Se ela olhasse a realidade, ela não ia sair de onde ela estava e os filhos dela iam embora trabalhar de escravo. Só que ela não olhou a sua realidade. Ela obedeceu a palavra do profeta. E eu sou profeta de Deus para a sua vida nesse momento. E ela começou a deitar o azeite, como o profeta mandou, dentro das vasilhas. E as vasilhas foram enchendo. Enchia uma, enchia duas, encheu todas as vasilhas. E o óleo não parava de sair. Aí, um determinado, ela falou assim para o filho dela: traga mais uma vasilha. E o filho dela disse: mãe, não tem mais vasilha. E logo a próxima palavra que está escrito é essa: e o azeite parou. Na hora que o filho dela disse assim: não tem mais vasilhas, o azeite para. Sabe o que é isso? É quando a pessoa limita o poder de Deus. Se ela tivesse 1000 vasilhas, as 1000 vasilhas estariam cheias. Se ela tivesse 2000 vasilhas, as 2000 vasilhas estariam cheias. Mas digamos que ela só tinha 100 vasilhas. Na última vazia o óleo parou. Está entendendo o que eu estou dizendo? É mudança de mentalidade. Você tem que crer nesse Deus que muda a sua vida. Você tem que crer nesse Deus que muda a sua história. E aqui eu não estou falando só na vida financeira, não. Eu estou falando sobre salvação. Se tem uma pessoa que ninguém ia acreditar na salvação dela, sou eu. Nem eu acreditava na minha salvação. Ninguém acreditava. Aliás, minha mãe acreditava. Tanto que orou e Deus me resgatou. Porque a minha realidade era totalmente diferente. Era outra. Então, querido, último conselho que eu vou te dar. Para de ficar olhando a sua realidade
começa a profetizar a diferença. Para de ficar limitando o poder de Deus. Ah, Deus me fez pobre, tá? Deus te fez um ser humano. O resto é você, é por sua conta. Você que conquista. Se você abrir sua boca para profetizar, vai acontecer. Se você ficar reclamando da vida, sua vida não vai mudar. Se você não tiver fé para profetizar, é por isso que a gente sempre entrega aqui um projeto de vida. Está escrito aqui embaixo, assim como pensei aconteceu, assim como profetizei virou realidade. Está escrito aqui também, ó. O homem nobre projeta coisas grandes, seu projeto mantém de pé. Então quando você faz isso aqui, você está dizendo assim, Deus, eu sei da minha realidade, mas eu creio que o Senhor pode mudar a minha realidade. Que Deus muda. É lógico, querido, que Deus não vai fazer cair do céu as coisas. Mas sabe o que ele faz? Ele vai abrindo portas. Abrindo portas, levantando provedores. Amém? Que foi isso que aconteceu com Salomão. Deus levantou provedores e vai levantando provedores. Não tem lá no livro de Jó, capítulo 10, capítulo 42, versículo 10, está escrito lá assim: e o Senhor mudou a sorte de Jó quando este orava para os seus amigos, e lhe restituiu tudo em dobro o que ele tinha. Como? Caiu do céu? A riqueza dele dobrou, mas ele estava pobre, no pó. Ele estava lá no pó, em praça pública, mendigando, não tinha mais nada. Como que ele ficou rico novamente? Continua a ler o texto. A Bíblia diz que foram chegando pessoas e depositando nas mãos dele anéis de ouro. Traziam de longe ouro, traziam de longe riquezas e entregavam na mão dele. O mesmo Jó que estava mendigando em praça pública. O mesmo Jó que a mulher dele falou para ele assim: abandona esse Deus e morre. Você não tem mais nada. Você não tem o que comer. Você não tem roupa para vestir. Nem saúde para viver você não tem. Então, pede logo para esse Deus te matar. Como que esse homem ficou 2 vezes mais rico que ele era? Porque Deus foi abrindo portas, trazendo conexões, trazendo pessoas e levantando provedores. Se ele fez isso na vida de Jó, por que ele não pode fazer na sua? Tudo está aqui, ó. Mudança de mentalidade. Para de crer nas coisas ruins e começa a crer nas coisas boas. Creia na bênção da multiplicação. Creia no Deus que é Jeová Jiré. Creia no Deus que é o provedor. E a sua história vai mudar. Amém? Vamos orar. Você que está aí, feche os seus olhos. Nós vamos orar agora. Nosso Deus, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela nossa vida. Te agradecemos pelo ar que respiramos. Te agradecemos pela oportunidade de estar aqui, liberando essa palavra na vida dos teus filhos. Te agradecemos porque um dia o Senhor colocou essa ideia da internet na mente de alguém. Um dia o Senhor colocou essa ideia de rede social na mente de alguém. E hoje, através dessa rede social, nós podemos liberar uma palavra profética para milhares de pessoas e onde quer que elas estejam. Ó Deus, nós agora apresentamos diante do Senhor todos os pedidos de oração. Visita, Senhor, com cura aquele que necessita de uma cura. Visita com libertação aquele que necessita de uma libertação. Mata, Senhor, o vício de dentro dessa pessoa. Mata o vício do cigarro. Mata o vício do álcool. Mata o vício das drogas. Liberta essa pessoa, meu Deus, para que o seu nome seja glorificado. Deus, eu profetizo um grande milagre até 31 de dezembro. Nós oramos agora, meu Deus, por cada pessoa que entrou nessa live,
Para Tati Samuel, que pediu oração. Que o Senhor esteja alcançando a vida dessa pessoa de acordo com a necessidade dela, Senhor. E eu libero a tua bênção na vida de todas as pessoas que estão assistindo essa live. No nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, você que nos acompanhou. Não se esqueça, se você puder, vá lá no YouTube, Milovan Lima, se inscreve lá. Você vai ver tudo de novo que você precisar. Compartilha, por favor. Baixa e manda nos grupos de WhatsApp que você tem. E que essa palavra possa mudar a sua história. E que através de você, outras pessoas também possam mudar a sua história. Tá bom? Grande beijo, abraço. Amanhã às 23 horas estamos aqui novamente. Se você quiser ir no nosso culto amanhã, 19h30, o endereço está aí, Rua Mato Grosso 278, Barra de Lourdes, Governador Valadares. Domingo, 9 da manhã e 19h15 da noite. Abração, Deus abençoe.